paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais uma lição deste trimestre, cuja temática é Portando uma Nova Identidade. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido e Pai amado, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome para toda a eternidade. Deus amado, abençoa nesta manhã, Senhor, aos teus servos que estão assistindo esta aula. Abençoa todos aqueles, Senhor, que nos dão suporte durante todo esse tempo. Pai querido, abençoa o superintendente, pastor Legado, nosso pastor Herman, nosso pastor presidente, Senhor, pastor Oresvaldo. Deus ser com ele na vida deles, abençoando o seu ministério, Pai. Agora, Senhor, também te peço por todos aqueles que vão ouvir e assistir essa aula, Senhor. Que vós, Senhor, possa abrir os nossos corações para receber de Ti mais uma porção. Ajuda nosso professor Alberto, que também está fazendo parte desta sala, Senhor, desta classe, cujos alunos, Senhor, com grande interesse e alegria, vêm participando e recebendo de Ti, Senhor. Deus, que esse ensinamento, Pai, não seja para ser apenas ouvido e guardado, mas que seja praticado dia após dia. Pai Santo, Pai querido, tudo isso eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na lição anterior, ministrada pelo nosso professor Alberto, cujo título foi Um Novo Caráter, a Lei do Reino de Deus. Tivemos como objetivo, o que aprendemos naquela aula foi o que foi passado pelo nosso professor Alberto, até a consciência sobre o que é a verdadeira felicidade segundo a Bíblia. Também ele fez a diferença entre o padrão moral do reino de Deus e do estilo, a diferença do estilo da vida do mundo, né? Como é a vida do mundo e como é o padrão moral do reino de Deus, né? E também ele nos inspirou, como os alunos dele, fomos inspirados a viver o padrão estabelecido por Jesus no Sermão do Monte. Não é verdade? E agora, vamos dar sequência, né, com mais uma lição, cujo título é Você é Sal e Luz. Né? O objetivo desta lição é explicar o significado e as implicações na vida do cristão das expressões sal e terra e luz do mundo. Vamos nos inspirar com essa lição a fazer a diferença neste mundo através da pregação do Evangelho e das boas ações que encarnam os valores divinos. Vamos nos conscientizar da responsabilidade, ou seja, das responsabilidades que temos de influenciar a sociedade e nunca ser influenciado por ela. Amém? Imagine você degustando um alimento sem sal, sem sabor, totalmente desagradável ao nosso paladar. Imagine também um ambiente mal iluminado, onde você não possa distinguir nada que está à sua frente. Você querendo ver algo, mas a escuridão lhe impede de enxergar. Agora também, você pode imaginar um alimento com um sabor agradável, cheio de sabor. E imagine também um ambiente
agradável, bem iluminado, onde você possa distinguir qualquer coisa que esteja à sua volta. É isso que nós vamos aprender nesta lição. E para o texto que vai servir de base para essa lição, está escrito em Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Então vamos ler. Onde está escrito: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém? E para a nossa meditação, vamos ler um texto que se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Amém? Para que Deus nos chamou? Deus, ele nos chamou para fazer a diferença neste mundo. Não foi só para receber bênçãos, mas para ser bênção para a vida das pessoas, né? Em qualquer âmbito, né? Na igreja, na família, onde você estiver. Logo após Jesus falar sobre o caráter cristão e a verdadeira felicidade, foi o que nós vimos na lição anterior, ele nos ensina a ter responsabilidade. A responsabilidade que o cristão deve ter para influenciar o mundo, né? Mas de uma forma positiva. Por isso, Jesus usou dois símbolos do nosso dia a dia, né? Que está constantemente presente em nossas vidas, como o sal e a luz. Esses dois símbolos, ele ilustra perfeitamente, né, a influência que o cristão deve fazer na sociedade. Amém? Então vamos continuar passando para o primeiro tópico. Vós sois o sal da terra. Jesus, ele afirma que os seus discípulos são o sal da terra. Veja a diferença entre discípulo e aluno. O aluno, ele aprende o que se ensina. Porém, o discípulo, ele segue as mesmas características do mestre. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo que você deve dar sabor à terra. Vamos para o primeiro subtópico. Sal da terra. O mestre, ele afirma que
os seus discípulos devem ser sal da terra, isto é, de fazer a diferença em todo mundo. Em todo mundo. Como está escrito no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Né? A gente vê que Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, ele simboliza hoje o quê? Nossa cidade, nosso estado, nosso país, enfim, o mundo, né? Eu posso até deduzir menos, a gente começando em casa, começando pela nossa vizinhança, pelos nossos bairros, né? E se estendendo, cidade, campos e assim vai, né? O sal, ele fala de um tipo específico de influência que o cristão exerce ou deve exercer. E os atributos do sal? Quanto ao tipo de influência a qual Jesus se refere, sabemos que o sal tem dois atributos principais, que é dar sabor e conservar. Percebemos que o primeiro atributo, ou seja, dar sabor, é uma percepção imediata, enquanto o segundo se percebe ao longo prazo. Né? E como o crente pode e deve dar sabor e preservar a sociedade que vive por meio da sua influência? Como é que o crente ele pode fazer se valer desses dois atributos, que é de conservar e preservar? Como se percebe o sabor das coisas? Através do paladar, né? Vamos ler em Salmos 119, verso 103, onde está escrito: Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Amém? Mas como se percebe o sabor do crente? Ora, o sabor do crente, ele se percebe principalmente através das suas ações. Não é verdade? Que ações são essas? Na lição anterior, aprendemos com o professor Alberto, sendo humilde, manso, limpo de corações, pacificadores, etc. Né? Aí você vai perceber o verdadeiro sabor do crente. Um sabor para ser degustado dia a dia. Né? Quando a gente age de maneira sem abrir a boca, sem pregar, sem se exaltar, sem se ostentar, mas com mansidão, humildade. Alguém pode dizer para você: o que você faz soa tão alto que já não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, as atitudes falam mais alto do que as palavras, não é verdade? O apóstolo Paulo, ensinando as mulheres casadas, ele diz que as mulheres ganham seu marido sem palavras, através das atitudes, da boa ação. Não é? Isso é dar sabor, é mostrar o verdadeiro sabor do crente. E conservando. A ação conservadora do crente como sal é demonstrada através da influência positiva que ele exerce sobre a sociedade. Mas como? Com o poder de deter, de resistir à corrupção do mundo. Né? Ser diferente. Não deixar que o mundo venha influenciar
mas ao contrário, ele deve influenciar ao mundo com as suas atitudes. Como sal da terra, o cristão verdadeiro, ele não se conforma com o padrão moral e espiritual da sociedade em que vive. Não importa o meio que você esteja vivendo, você não deve se conformar, não é verdade? E nem tampouco tomar a forma daquele meio, ser influenciado. Vamos ver o que está escrito em Romanos, capítulo 12, no versículo 1 e 2. Lembra o texto que nós lemos para a nossa meditação? É mais ou menos isso que está escrito aqui. Vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pisado pelos homens. E como o crente é pisado pelos homens? Ora, Jesus disse que se o sal perder os seus atributos, para mais nada presta, né? A não ser para se lançar fora e ser pisado pelos homens, né? O que isso significa? Significa que aqueles cristãos que deixam de cumprir a sua responsabilidade, o seu dever de pregar e fazer boas ações, eles já perderam o sabor, já estão insípidos, ele já não pode mais conservar nada, ele já está envolvido com a sociedade. E por isso eles são pisados. Mas como eles são pisados? Através de palavras, de defamações, porque diz, olha, esse crente age dessa forma, ele não age conforme a palavra do Senhor. Eu já tive muito exemplo de alguém chegar, um ímpio, e dizer, e essa pessoa é crente? A igreja está perdida. Veja que lamentação. Isso é realmente ser pisado pelos homens, né? Amém? Vamos continuar e passar para o segundo tópico. Vós sois a luz do mundo, né? Aquilo que deve resplandecer. E mesmo que esteja distante, alguém vai lhe ver, alguém está lhe enxergando. Lembra de Eliseu? Né? Quando a sunamita disse, veja aquele homem que passa por nós, né? Veja que ele é um homem de Deus. Eliseu estava resplandecendo a luz. Ele estava sendo a luz para aquela família. Bem, então vamos continuar. Luz do mundo. Assim como a expressão sal da terra, a expressão luz do mundo deixa claro que o cristão deve influenciar positivamente o mundo. Não é verdade? A luz do Evangelho, manifestada em sua vida, não deve ser transmitida apenas para os seus familiares, né? Ele deve, aonde você quer que você esteja, ela deve ser transmitida. Seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente, pelas suas vizinhanças, principalmente para a sua família. Essa luz, ela deve ser resplandecida, né? Onde estiver um cristão, um discípulo de Jesus, ali ele deve ser luz. Ele deve brilhar naquele meio, fazer a diferença como verdadeiro discípulo de Cristo, refletindo a luz de Cristo. Jesus é a luz.
como está escrito em João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Quem é a luz da vida? A não ser Jesus. Então, devemos refletir ao mundo a luz que recebemos de Cristo, pelo poder do Evangelho e ação do Espírito Santo. Não é verdade? Né? Olha, você não é a luz, você reflete a luz. Lá em Gênesis, quando Deus, falando com Jesus, disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Né? Você vai refletir a imagem de Cristo. Naquele tempo, o homem era perfeito. Mas quando a queda caiu no pecado, ele se tornou imperfeito. Ele já deixou de ser a imagem e semelhança de Cristo, com tantos defeitos. Mas Jesus veio para tornar o homem de novo perfeito, através do seu ensinamento, através do seu sacrifício. É por isso que você deve refletir essa luz como discípulo de Cristo. Como já foi dito, discípulo não é aquele que só aprende, mas aquele que segue os verdadeiros passos do Mestre. Amém? Como a lua reflete a luz do sol, do lado escurecido pela terra, nós devemos refletir os raios do sol da justiça, ou seja, Jesus, não é verdade? Em um mundo escurecido pelo pecado. O mundo que está em trevas deve ser iluminado pelo reflexo de Jesus em nossas vidas. Deu para entender? Ou seja, você tem que refletir Jesus como um verdadeiro discípulo, agindo da forma que ele agiu, pensando da forma que ele pensou, né? E falando da forma que ele falou. Amém? Iluminando lugares em trevas, né? Como luz, o crente, o cristão, o discípulo de Cristo, ele tem o dever de influenciar a sociedade onde vive. O meio que ele vive, ele tem um dever. Não é um direito, é um dever, é uma obrigação, é uma responsabilidade. Você tem que saber que você não foi chamado para só receber bênção, mas para ser bênção na vida dos outros. Ser um influenciador do Evangelho, né? Praticar boas ações. É isso que você deve fazer no meio dessa sociedade, dissipando todas as trevas, né? Da confusão, do pecado, da imoralidade, né? Da corrupção, do erro. E, além disso, você tem que aquecer aqueles que estão sentindo frio neste mundo. Qual é a frieza? Relembra a morte. Veja quando o cadáver, a primeira coisa quando ele morre, ele deixa de circular o calor interiormente. Se você tocar nele, ele está frio. Quando Eliseu, ele foi ressuscitar o filho da sunamita, ele colocou o corpo dele sobre o corpo do garoto para aquecer, ou seja, trazer a vida. É uma das funções da luz, que a luz, o atributo da luz não é só iluminar, mas também de aquecer, trazer vida. Veja o que é que acontece com a natureza, com as plantas, se ela não recebe os raios solares, como ela vai desenvolver a fotossíntese, não é isso? Como é que ela vai liberar, fazer essa filtração do oxigênio do ar que você respira, né? Então você deve estar sempre iluminando, principalmente aqueles que estão se sentindo frios,
estão caindo no Evangelho, estão precisando de uma palavra, estão precisando de luz, estão precisando de sal, para elevar a sua estima e seguir a caminhada até o lugar prometido pelo nosso Mestre Jesus, né? Que é o lugar no céu. Amém? E o terceiro e último tópico, né? É influenciando a sociedade. Como podemos influenciar a sociedade? Podemos influenciar através das nossas pregações, revelando para ela as Escrituras Sagradas, né? Além disso, principalmente com as nossas ações. Principalmente com as nossas ações. É que devemos influenciar, né? Faz me lembrar um tempo, quando eu estava trabalhando, só existia 2 crentes. E no momento em que eu estava disponível ou no horário de descanso, eu não ia fazer outra coisa a não ser abrir as Escrituras Sagradas e começar a ler. E um dos crentes, que estava há muito tempo lá, mas parecia um 007, um agente secreto, escondido no meio daquela sociedade, daquele meio de trabalho, ele começou a me observar. E ele disse, fazia tempo que eu não lia a Bíblia. Fazia tempo que eu não lia as Escrituras. E ele passou a ler. E a partir daí, nós começamos a dialogar, a debater um com o outro sobre assuntos bíblicos, tirar dúvidas um do outro, né? Começar a falar das pregações. E com isso foi juntando. Resultado, eu passei pouco tempo neste posto, nessa empresa. Mas quando eu cheguei, tinha 2 crentes. Mas quando eu saí, tinha para mais de 30. E olha que ela não era tão grande, né? Mas isso aí é influência que nós devemos fazer na sociedade, no meio que vivemos, né? A sociedade que eu falo não é só a sua família, mas em qualquer meio que você está, onde você convive, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, pelas vizinhanças, bairro, onde você estiver, você deve resplandecer essa luz, deve dar esse sabor ao mundo, né? Então, vamos continuar com o terceiro tópico. Boas obras, né? É bom deixar claro que as boas obras, ela não têm o efeito de salvação, salvífico, né? Você tem que entender que nós praticamos as boas obras não é para ser salvo, mas praticamos porque nós somos salvos. Nós recebemos a luz do Evangelho. Nós recebemos o poder do Espírito Santo. Porque pela nossa vontade, a vontade humana, nós não fazemos bem algum. Tudo que é de bom vem de Deus, porque Ele é bom. Né? Quando Jesus foi indagado pelo mancebo rico, ele disse, mestre, bom mestre, né? Para que eu devo fazer para herdar o reino? Jesus disse, por que me chamas de bom? Né? Bom só há um, é o Pai que está no céu. Né? Então, o homem, ele não é bom. Jesus estava dizendo que todo homem, ele se colocou como exemplo, mas como todo homem, ele não tem bondade. A única bondade vem de Deus. E todas aquelas ações que aos nossos olhos são boas, ela não vem do homem, mas sim a ação do Espírito Santo na nossa vida. É Deus que faz isso. É Deus que usa você para praticar as boas obras. Amém? Quando praticamos os valores do Evangelho no nosso viver, louvamos a Deus. E o mais importante, inspiramos outras pessoas a conhecer a Deus, a buscá-lo e a glorificá-lo. Quando você começa a praticar essas ações, o mundo vai ver a transformação que Deus fez na sua vida. Aquele que xingava já não xinga mais, aquele que bebia já não bebe mais, aquele que roubava já não rouba mais. Né?
No início da lição, a gente falou sobre o sabor e a conservação, não é verdade? E o sabor é de imediato, mas a conservação, ele demora mais, ele tem um prazo maior, entendeu? Você hoje se entregou para Cristo, mas muitos vão te xingar, muitos não vão acreditar, principalmente na sua casa. Mas com o tempo, você vai conservando o padrão divino e eles vão vendo que você foi realmente transformado. Faz me lembrar, em 95, quando eu aceitei a Cristo, eu tinha um colega que era de farra e quando eu dei o primeiro passo para Cristo, me disseram, ele está louco, ele é louco. Esse colega que saía comigo de farra dizia, não dou 3 meses. Hoje nós estamos com 25 anos. Foi o poder da conservação. O sabor senti logo. Mas o poder da conservação foi longo. Amém? O último subtópico da lição. Não se deve esconder a luz, mas manifestá-la. O cristão, ele não deve ser o agente secreto. No tópico anterior, eu falei sobre isso, né? Onde eu estava em um meio onde havia 2 crentes que pareciam mais agentes secretos, né? É onde você está no meio, você é evangélico e ninguém te vê como evangélico, ninguém me conhece como evangélico. É como você estar em um trabalho e um irmão que congrega com você vai procurar saber, olha, o crente, ele fazia, ele é crente, eu nem sabia que ele era crente. Ou seja, ele não deixou resplandecer a luz, nem tampouco o sabor e a conservação do sal. Não é verdade? Então, assim, o crente, ele tem que ser como luz. Aonde ela está, todo mundo dá para ver. Não é verdade? Você sabe qual é a velocidade da luz? Você imagine quase 300 milhões de metros por segundo. Veja que velocidade. A 300 quilômetros, a 300 milhões de metros, a luz consegue atingir em um segundo. E assim deve ser o crente. Ele deve ser rápido nas suas ações, deve resplandecer. E dependendo da intensidade, ele é capaz de iluminar a cidade toda. Né? Começa no seu quartinho, iluminando, começa na sua sala, na sua casa toda, e começa a iluminar a vizinhança, começa a iluminar o seu bairro, a cidade, e aonde quer que você esteja, aquele ambiente fica iluminado. Né? Então você não pode se esconder. Né? O cristão verdadeiro é como uma cidade edificada no mundo. Não dá para se esconder, se enxerga de longe. Se o cristão age com transparência, ele não tem por que se esconder. Se ele é transparente, ele não tem que se envergonhar. Né? Faz me lembrar de um testemunho do irmão, que ele era policial federal, que ele, logo que ele aceitou a Cristo, ele pegava a Bíblia dele, colocava dentro de uma pasta, quando chegava no serviço, ninguém via ele tirar da pasta, guardava no armário e saia para trabalhar. E aquilo o Espírito Santo começou a incomodar. E ele pedindo o Espírito Santo para falar com ele. E quando o Espírito Santo falou com ele através da palavra, ele sozinho, chorando, orando ao Senhor, ele abriu uma passagem na Bíblia onde está escrito. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele leu essa passagem. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória
e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Então o crente não tem que se envergonhar, não tem que se esconder. Ele tem que resplandecer essa luz. Que nosso agir reflita a luz de Cristo. E os homens vendo, não venham glorificar a mim, mas venha glorificar o nosso Pai que está nos céus. Amém? E para concluir, o cristão, ele deve ser como sal e luz, né? Devemos influenciar o mundo e nunca ser influenciado por ele. Devemos ser exemplo na família, ser exemplo na vida secular, ser exemplo na escola, no trabalho, aonde vivermos, sendo uma amostra ambulante do amor de Deus. Quando estiver andando, alguém apontar para você, esse é o verdadeiro Filho de Deus. Né? Como os filhos de Deus, experimentados, como filho de Deus, experimentamos a bênção que Ele nos dá. Mas também temos a responsabilidade e deveres que não podem ser de forma nenhuma ignorados. Né? Devemos ser bênção para a vida dos outros. Amém? E que Deus a todos abençoe. E a próxima lição, que será com o nosso professor Alberto, cujo título é Cristo, o discípulo e a lei. Estamos aguardando lá por você. Amém?